Bem-vindos a mais um webinar da Voltimum com a nossa parceira HDL, que é uma marca que pertence ao Grupo Legrand, como vocês sabem. O meu nome é Ana Vargas, sou da Voltimum e antes de nós, portanto, começarmos o webinar de hoje, eu vou explicar aos que estão connosco pela primeira vez, os outros vão fazer o favor de ouvir a lenga-lenga como é costume, como é que funciona a plataforma. Portanto, vocês têm aí do vosso lado direito a zona de chat, que é como vocês vão intervir connosco, portanto, todos os que vocês tiverem, todos os problemas, todas as perguntas para o palestrante de hoje vão poder ser respondidas ou colocadas através do chat e depois, no final da apresentação, elas são respondidas, ok? Também queria dizer-vos que no final da apresentação nós vamos colocar para vocês poderem baixar, como é de resto costume, a apresentação que vai ser feita hoje pelo Tiago Freitas e também o catálogo da HDL com todos os produtos. O certificado, nós colocamos normalmente o certificado genérico sem nome. Pessoal, por favor, acalmem-se. Não comecem a escrever no chat que querem o certificado com nome e a darem os vossos e-mails no chat, porque eu só poderei responder para os e-mails que me forem enviados, ok? Quem quiser o certificado com nome, por favor, envie-me um e-mail. Eu já escrevo aí o meu e-mail de novo para vocês terem isso presente. Portanto, basicamente é isto. Eu agora vou dar a palavra ao palestrante de hoje, que é o Tiago Freitas. O Tiago é engenheiro eletricista e consultor técnico sénior. Ele integra a equipa de formação da HDL, sendo responsável por ministrar treinamentos como aqueles que nós estamos aqui a fazer hoje, palestras, apresentações, não só este tipo online, mas também em todo o território nacional, para as linhas de interfonia, áudio e vídeo, centrais de micro, centrais de condomínio e CFTV. Portanto, eu vou passar agora a palavra ao Tiago. Desejo a todos um bom webinar e qualquer coisa, por favor, através de chat. Tá ok? Obrigada. Até já. Tiago. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Ana. Muito obrigado pelo apoio, Ana, pelo espaço. E vamos dar início à primeira apresentação da HDL através do webinar. Eu escolhi um tema, pessoal, que é o sistema de interfonia para abrir o nosso primeiro treinamento de HDL. E antes de entrar focado no tema e também mostrar as aplicações e como foi combinado mostrar a parte de instalação para todos vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre o institucional HDL. Então, a HDL, pessoal, é uma empresa integrante do Grupo Legrand. Ela é uma empresa que nasceu em 1976 e o início do seu trabalho foi focado em trazer produtos da Itália e vender esses produtos aqui no Brasil. Que tipo de produtos? Eu vou mostrar para vocês durante a apresentação 3 tipos de produtos que foram os 3 primeiros produtos trazidos da Itália para o Brasil para serem comercializados. Então, a empresa HDL é uma pioneira nesse segmento de interfonia, ela que iniciou esse mercado nacional e depois dela que vieram os outros fabricantes que hoje muitos de vocês podem utilizar e também conhecem aí no dia a dia. A HDL em 76, então, iniciou com 2 fundadores que dão nome à sigla aí que vocês enxergam na tela aí como HDL. Então, muitas pessoas perguntam para a gente o que significa HDL, então, como é um treinamento também, embora vocês estejam em online, eu esteja remotamente falando com vocês, eu vou explicar para vocês o que é HDL. Assim, quando vocês estiverem no treinamento presencial, vocês já vão responder a primeira pergunta aí que é feita no treinamento. Então, HDL, pessoal, significa Hans e De Luca, que são os 2 presidentes fundadores que iniciaram a HDL em 76. De 76 até 2008, a empresa HDL era uma empresa familiar. Então, a partir de 2008, o Grupo Legrand comprou a empresa HDL e a gente faz parte desse grupo desde então. A HDL tem como pontos de fabricação, né, como unidades, que a gente chama de sites, Itu, interior de São Paulo, tem Florianópolis, onde o pessoal desenvolve software, e nós temos também Manaus, onde está concentrado todo o polo de fabricação de todos os produtos que eu vou apresentar nessa edição e nas próximas oportunidades também. Vou começar agora ao tema.
e eu gostaria de explicar para vocês o que é interfonia. Se muitos de vocês procurarem não o que é interfonia através de uma pesquisa pelo computador, e sim o que é interfone, vocês vão achar que interfone significa o ato da comunicação entre um painel externo, uma unidade externa, com uma pessoa dentro de um ambiente. Então, interfonar, a interfonia, a intercomunicação, está tudo interligado com o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Então, o ato de você gerar uma intercomunicação apertando um botão de um painel, de um porteiro eletrônico, e no outro ponto atender, podendo abrir uma fechadura ou podendo visualizar se esse for um vídeo porteiro, a gente atribui a isso o nome de interfonia. E antes de mostrar os produtos e de focar, eu gostaria de falar que a interfonia, como muitas pessoas não atribuem isso para a interfonia, mas a interfonia ela também é um item de segurança eletrônica, porque você deixa de fazer um atendimento local, né? Você deixa de sair do seu ambiente e ir até um ponto onde estão te intercomunicando para fazer isso remotamente. Você está fazendo de um ponto protegido. E tendo a possibilidade também de ter a visualização e ainda a abertura de fechadura. Eu vou pedir para a Ana, por favor, colocar o primeiro vídeo e aí logo após eu faço os meus comentários. Pois bem, voltamos então. Vocês perceberam pelo vídeo que foi apresentado dois produtos. Esses produtos fazem parte do que nós chamamos de áudio kit residencial. E nele foram mostrados dois exemplos de porteiros eletrônicos residenciais. O modelo que foi mostrado no início era um modelo que era chamado de F8NTL. E o modelo que foi mostrado depois, que foi a evolução dele, é chamado de F8S. Eu escolhi para esse nosso primeiro bate-papo o F8S, porque é o produto mais recente dessa família para a apresentação que nós temos, tá? Agora nós vamos iniciar com o porteiro F8S. O porteiro F8S, pessoal, como visto na imagem à esquerda de vocês, a imagem exibe um painel externo, no qual tem o botão de chamada, inclusive pelo vídeo vocês escutaram um barulho de um toque de chamada real ali. E à direita nós temos um interfone, que é a unidade interna. Ele é chamado de AZS. Ele vai fazer parte aí do nosso bate-papo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele em separado até do próprio porteiro painel externo. Esse porteiro eletrônico, o F8S, ele mostra uma tendência na evolução da parte de instalação dos nossos produtos. Muitos instaladores, e com certeza já tem pessoas aqui assistindo a gente hoje que já tenham instalado produtos da HDL daquele da primeira foto, que é o F8NTL, depois este que é a evolução, eles sentiram uma certa dificuldade em relação à instalação do modelo antigo, que você precisava passar o fio por trás do produto, fazer uma curva brusca e prender esses fios nos bones, que são os canais de comunicação para cada função que você quer atribuir. Você coloca 2 fios para fazer a comunicação, 2 fios para fechadura e 2 fios para alimentação.
Escutando o mercado, analisando o produto, recebendo informações em feira de exposições, recebendo e-mails, sejam eles de positivos, né, ou negativos, com algumas reclamações, tudo isso é levado em consideração na hora de inovar e fazer um novo produto. Então, este produto que eu vou apresentar agora, um dos grandes tópicos dele, os grandes pontos positivos dele, é a facilidade de instalação. Visto no vídeo, você consegue abrir o painel, e esse painel ele é formado de duas partes. Ele é formado de suporte e ele é formado da parte de conexão. Então, o suporte vai ficar preso à parede e a parte de conexão vocês vão ter na outra mão. Com a parte de conexão tendo na outra mão, você consegue tirar os bones de conexão dele. Então, fica muito fácil conectar os fios. Você tira os bones ali, coloca os bones no local que você acha mais fácil, decapa o fio que você vai aplicar nele, recoloca no produto e aí depois disso você posiciona ele na parede. Muito diferente dos outros produtos que nós tínhamos. Os outros produtos você tinha que fazer isso tudo já no local, porque não permitia você ter essa facilidade de tirar os bones, tá? Algumas características desse produto, né, como todo mundo percebeu, ele serve para fazer essa intercomunicação entre a unidade externa e o ponto interno. Então, o que nós chamamos aqui de interfones, onde aparece aqui 1+3, certo? Esse 1+3 aqui está relacionado aos pontos internos que eu posso colocar. Eles vão funcionar como extensões. Isso significa que quando eu aperto o botão azul, ele vai gerar um toque no primeiro, no segundo, no terceiro e até o quarto ponto. Então, se vocês observarem aqui, até 4 interfones é o limite que a gente pode aplicar. As pessoas com tantos pontos internos, elas acabam criando algumas funções que não existem no produto. Então, o que eles criam que não existe no produto? Ao apertar o botão azul, como eu mostrei anteriormente, você vai chamar, emitir o toque em todos eles. Ao retirar um deles do gancho, você pode fazer um acionamento de fechadura. Eu aperto um botão que tem o símbolo de uma chave, que fica por baixo do monofone, na base. Apertei esse botão e eu libero a fechadura. Legal. Algumas pessoas, então, acham que se você tirar um monofone de um ponto e chamar a pessoa do outro ambiente, essas pessoas conversam utilizando 2 pontos desse daqui, que são 2 unidades internas. Isso pode até acontecer, tá, pessoal? Mas eu vou alertar vocês que essa conversa entre vocês dois será escutada por quem estiver passando na rua de frente com esse painel. Okay? Então, não atribua uma função que não existe, é sempre para intercomunicar a unidade externa com o ponto interno. Todos os produtos, esses produtos que são da linha F8, todos esses produtos, seja ele o modelo anterior NTL ou esse modelo que é o S, eles possuem um alarme de antiviolação. Como é que funciona o alarme de antiviolação? O alarme de antiviolação, você tem um parafuso na parte de baixo, onde eu estou colocando aqui o cursor, e esse parafuso na parte de baixo, você tira ele com uma chave de fenda ou Phillips, e essa chave de fenda ou Phillips, você, ao retirar o parafuso por completo, você vai deslocar esse painel para baixo. Lembrando que a base fica presa à parede e a outra parte você desloca para baixo. Então, você vai fazer um movimento. Um vai estar estático e o outro você pressiona para a parte de baixo. Ao fazer esse movimento, existe uma chave. Essa chave, quando está preso no suporte, o produto, ele não dispara o alarme de antiviolação. Ao soltar esse parafuso, que você vai tirar com uma chave de fenda ou Phillips, você vai, então, empurrar esse painel para baixo e vai gerar esse disparo que é do alarme de antiviolação. Então, ele vai tocar intermitentemente no painel externo, como se fosse um retorno de toque, e aqui também. Então, você sabe que estão violando o produto que você está instalando. Agora, cuidado, que é antiviolação, não é chamado de antifurto. Se alguém pegar a unidade externa e puxar sem abrir a tampa inteira ali, quebrar ele, né, não vai dar tempo de tocar, não vai ter essa parte da antiviolação. Então, isso é só para evitar que algumas pessoas possam vir a abrir o produto e tentar, de alguma maneira eletrônica, abrir uma fechadura, gerar um curto-circuito ali para poder abrir um dispositivo que você tenha colocado de acesso, tá? A alimentação desse produto é feita de uma maneira bem simples e até nos beneficiou bastante em relação ao produto anterior. Essa fonte é uma fonte de seleção de tensão automática, então ela é uma fonte chaveada.
Sendo assim, você não tem mais os bones característicos da linha anterior, que eram 0, 127 e 220. Nós pedíamos para o instalador observar a rede que ele tinha no local e atribuir a fiação conforme o manual nesses 3 bones, 0, 127 e 220. E os outros bones que tem dentro do produto, eles são responsáveis por outras funções, só que eles têm umas nomenclaturas que quando a pessoa não observa o manual do produto, ele acaba ligando de maneira errada. Então, os outros bones têm as nomenclaturas 1 e 4, que são responsáveis pela comunicação, e os outros 2 têm a nomenclatura F e F. FF é saída para fechadura, não é fase-fase. Então, muita gente colocava a tensão elétrica direto no FF, e isso queimava o produto instantaneamente. Este produto agora, por não ter mais esse 0, 127, 220, ele tem um bone da cor vermelha, e esse bone da cor vermelha vem atribuído para ele rede e mais um ponto de terra. Agora, o que eu vou ligar ali, se é 127 ou 220, não precisa mais esquentar a cabeça com esse ponto. Você vai simplesmente ligar onde está mostrando lá a tensão, a parte de rede, e ele vai gerar alimentação. Essa alimentação que é gerada já é suficiente para alimentar até os 4 pontos de unidade interna e mais a fechadura que liga nesses pontos que eu acabei de mencionar, que é o FF. Uma característica deste produto é a distância de sua instalação. A distância da instalação deste produto é 500 metros. Eu considero 500 metros, pessoal, a partir do painel externo e a unidade mais distante. Então, se eu tiver a primeira unidade a 100, a segunda ligada em paralelo a essa primeira, contando em relação ao primeiro a 300, o último ponto instalado aplicado aí a 500 metros, é assim que eu vou considerar. Então, é o ponto mais distante em relação ao ponto principal, que é o ponto que fica a rua. Nós só temos um tipo de ajuste de volume, que é justamente o volume externo. Por que não um volume interno? Do lado de dentro, de onde você está, na sua residência, numa empresa, no consultório, onde você aplica o produto, você consegue controlar a fonte de ruído. Agora, do lado de fora, que é a rua, não. Então, tudo o ajuste de volume que você faz vai melhorar a voz a voz do microfone da parte de dentro vai sair mais audível no alto-falante da unidade de fora, que é o mais importante, é tudo que você fala lá dentro sair audível para você. E em relação a não ter o ajuste do microfone, a pessoa vai falar próximo ao microfone, então ele vai conseguir captar a voz, vai conseguir ter essa parte da comunicação com mais eficácia, tá? O próprio interfone, que é essa parte interna, né, que nós chamamos aqui de AZS 01, porque ele só tem um botão para abrir e fechadura, nós vamos debater isso também daqui a pouco, ele tem um ajuste de volume de toque. Vai um pouco na contramão do que a gente recebe todo dia, de comunicação, de pedido, que as pessoas sempre querem aumentar o volume. Então, aqui tem um volume que já está no máximo e você pode diminuir o volume, então, deste produto. As extensões, que são os pontos internos, que na aplicação do nosso F8 vão somar até 4 pontos, eles são comercializados em 2 cores. A cor branca, que é o tradicional, que acompanha o kit, e na cor cinza escuro. Existe uma variação, somente na cor branca, existe um modelo que é chamado de AZS02. AZS02 porque você consegue nele, então, fazer um segundo acionamento. Ele é um botão, pessoal, livre na placa. Pense, então, como se fosse uma botoeira. Então, ele é um botão que por trás dele tem 2 bones, e aí você pode ligar ele para um segundo acionamento. Vou dar alguns exemplos aqui. Poderia ser uma segunda fechadura. Poderia ligar direto na botoeira de um automatizador de portão. Então, ao apertar, você abriria um portão basculante, um portão pivotante. Você conseguiria fazer isso com esse AZS. Tá certo? Então, é uma das facilidades que nós temos também com este produto. Se vocês conhecem a HDL, que tem essa parte evolutiva em relação a esse cordão espiralado aqui. Porque ao instalar, quem trabalha com manutenção sabe do que eu vou falar, você instala, você mostra o funcionamento para o cliente e vai passando os dias, ele vai tentar colocar o monofone no gancho, o monofone escapa e bate na parede. E aí você precisa então ter um monofone reserva para fazer um teste. Esse monofone reserva para fazer um teste, em vez de você ter um aparelho por completo, que seria esse aparelho aqui para testar, você consegue acessar o site da HDL, procurar um posto autorizado pela cidade de vocês,
clicando lá, você vai achar uma assistência técnica da HDL. São mais de 200 assistências técnicas no Brasil. Você vai pegar o endereço e o telefone de uma assistência técnica, pode ligar e solicitar, então, um monofone para fazer um teste. Porque a grande maioria dos defeitos que a gente relaciona à unidade interna tem a ver com choque mecânico. Então, a pessoa não coloca o monofone corretamente no gancho, ele bate na parede e algumas vezes isso pode danificar o produto. E a facilidade é um cordão espiralado com um conector modular jack. Então pensa agora no telefone da casa de vocês, um telefone de mesa, um telefone de parede, você consegue então trocar esse cordão espiralado. Então, trocando o cordão espiralado, você também consegue mexer nesse monofone. Então essa é a primeira dica que eu dou para quem trabalha com manutenção. Não precisa então ter um aparelho por completo. Se você tiver aqui um monofone, em algumas situações você consegue aí diagnosticar e até ajudar na manutenção. Muitos se perguntavam para a HDL, e se perguntam até hoje, quais são as caixas de proteção que a HDL indica para os seus produtos. Esta, pessoal, eu posso afirmar para vocês, embora tenha muita gente que venda a caixa de proteção e fala que a caixa é da HDL, essa é a única caixa de proteção que a gente fabricou até hoje. Então, nós escolhemos o modelo F8S como um modelo piloto para fazer essa caixa de proteção. Então, é uma caixa projetada em alumínio, feita para evitar os choques mecânicos, e ela trabalha como se fosse um cover, né? Ela vai cobrir completamente ali o aparelho, a unidade externa, e vai ficar perfeito. Cuidado com caixas de proteção que são muito fechadas. As caixas de proteção que são muito fechadas, além de dificultar a comunicação tanto do microfone quanto do alto-falante, ela ainda vai ter um efeito que pode ser uma microfonia. O som vai entrar pelo microfone, vai sair pelo alto-falante, vai ficar nesse ciclo, causando uma microfonia, que é caracterizada como um apito, né? Então vai ficar apitando aí no ouvido do usuário que estiver utilizando. Então essa é a caixa de proteção. Como nós só temos a caixa de proteção para este modelo, o que nós podemos indicar então para outros modelos, caso vocês queiram colocar, são umas caixas que não são tão fechadas na parte frontal. Então, ela pode ser fechada no lateral, ela pode ser fechada em cima, ela pode ser fechada embaixo. Agora, na parte frontal, deixar sempre um espaço livre onde fica o alto-falante, que é onde eu estou passando aqui o mouse, o cursor, e onde fica o microfone, que é aqui. Por isso que vocês veem na caixa de proteção um furo aqui, e essa grade aqui, toda como se fosse uma janela veneziana, né, com os furos na parte de baixo. Se eu fosse só falar dos produtos e mostrar as características como eu mostrei, a gente já estaria até terminando a nossa apresentação. Como o intuito não é esse, eu gostaria de mostrar para vocês os materiais e o que tem para a parte de instalação, e também dar algumas dicas para vocês em relação à aplicação do produto nessa parte, que é a instalação. Então, a composição do produto, de onde eu tirei essa imagem para começar? Essa imagem ela é a parte de trás da embalagem plástica do produto, que é o F8S. Então, quando você compra um produto que é chamado F8S, ele vai vir na parte da frente o produto, aí vai vir uma lâmina colorida que é na frente mostrando que é o porteiro F8S, algumas características. Na parte de trás você vai ter, então, toda essa parte aqui. Então, eu não estou usando nenhum desenho que eu tenha criado, eu estou usando exatamente a parte do manual do produto. Então, aqui tem as composições, são 6 buchas e 6 parafusos. Aqui ao lado nós temos o material utilizado para a instalação. Então, vocês têm aqui a lista do que tem de material. E uma coisa muito importante, que vai ser determinante para o funcionamento do produto, que é a definição dos fios. As pessoas questionam bastante qual fio utilizar, que fio utilizar. Vocês percebem que a gente não coloca um modelo de fio, um fabricante de fio? Nós simplesmente colocamos as bitolas do fio, que é o que é para a gente importante. Lógico, né? As bitolas do fio, elas vão ser sempre determinadas por essas distâncias, até 100 metros, meio milímetro, até 200 metros, 1 milímetro, e até 500 metros, que é o limite, 1,5 milímetro. Perceba que está fixo a fiação da fechadura. A fechadura sempre é 1,5 milímetro. É aqui que ocorrem os nossos maiores problemas, é aqui que ocorrem os nossos as maiores dúvidas em relação à instalação e também o pós, né? Eu instalei, funcionou, só que depois de um tempo eu tive determinado problema. Eu vou citar aqui alguns problemas, talvez, né, seja um problema familiar para alguns de vocês. Então, nós temos aqui
Entre a unidade externa e a interna, eu estou falando aqui entre o ponto de atendimento e a unidade aqui de rua. Esses pontos aqui, essa interligação entre os dois, é que vai ser relacionado nessa distância de 100 a 500 com essas bitolas. Que tipo de fio que eu vou usar? Eu vou usar um fio elétrico, eu vou usar um cabo manga, eu vou usar um cabo PP, eu vou usar um cabo de rede. Se você passar essa fiação sempre de uma rede ou um conduíte aí separado, então, atenção aí aos projetistas que estejam nos assistindo, né? Nos ajude nesse encalço aí, que é sempre preparar uma residência, um prédio, uma empresa com essa estrutura para você já ter o melhor desempenho do produto. Você vai, então, lançar num conduíte separado o fio com a bitola indicada nessa tabela. Agora, qual fio? Todos esses que eu mencionei, porque você está utilizando um conduíte separado, isolado de rede elétrica, isolado de qualquer outro sinal que você tenha. Tudo bem? Agora vocês podem cair em situações que é assim, Thiago, isso é impossível. Eu tenho aqui uma instalação e eu tive que passar junto com rede elétrica. Bem-vindo, né? Você está entre 90% de todo mundo que faz uma instalação. E aí, que tipo de cabo que a gente indica? Você vai seguir essa bitola que você tem aqui, que é o 0 milímetro até 100 metros, 1 milímetro até 200 metros e 1,5 até 500 metros. Você vai seguir essa bitola aí, só que você vai procurar um cabo que é um cabo blindado, ok? Então, essa instalação ela vai ter que ser feita junto com um cabo blindado, tudo bem? Então, essa é uma dica que eu posso passar para vocês terem esse produto aí duradouro. Ao lado aqui tem a explicação daquilo que eu mencionei, existe um suporte e existe o produto. Vejam que aqui existe um furo, este furo aqui é por onde vocês vão passar os fios. Então, aqui existe a possibilidade de você, com uma seta aqui para cima, né? Você vai encaixar o produto e vai empurrar ele, e depois tem um parafuso que você prende essa unidade a esta parte, para não deixar também tão vulnerável aí a parte do alarme de antiviolação. A instalação em si, ela é muito tranquila de ser feita. Então, os profissionais que vêm até o corporativo, até o Inoval, que é o nosso centro de treinamento aqui em São Paulo, que fica na rua Verbo Divino, nós temos uma agenda mensal de treinamentos HDL, eles têm uma outra impressão quando vêm no site, quando vêm em algum ponto, e depois vêm fazer o treinamento prático aqui com a gente. Tá? Então, é muito tranquilo de fazer uma instalação, é só você seguir essa única página que é o verso do nosso manual. Então, nós não estamos pedindo para vocês lerem um manual extenso, é só ter atenção a uma única página que é o verso do produto, que a instalação vai ser fluida e não vai ter problema nenhum. Então, vamos lá. A unidade interna, que vai ficar dentro da residência, dentro do ambiente aí comercial, você tem 2 pontos de fixação para colocar nessa caixinha 4x2. Então, esses 2 pontos indicados, você prende ele, e prende o produto ali e trava ele. A frente, pode prender ele, né? E você passa a fiação já por dentro de um ponto, porque a frente do produto abre. Então, a instalação dos fios você pode fazer depois dele preso já na própria parede. A parte de trás da unidade externa está aqui onde eu passo o mouse, e nós temos o ajuste de volume sinalizado aqui, e nós temos o dispositivo de antiviolação. Como eu disse, é uma chave. Essa chave ela vai ficar apertada o tempo todo quando o painel estiver fechado. Quando o painel estiver aberto, ele vai ocasionar aquele disparo nas 2 unidades. A instalação simples, como nós chamamos, ela utiliza para fazer sem uso da fechadura, se vocês contarem aqui comigo, 4 fios. São 2 fios que você utiliza entre a unidade externa para a unidade interna e mais 2 fios da rede. Perceba que aqui na nomenclatura dos bones de rede nós temos de 90 a 260 volts VAC ali. Isso indica que você tem uma fonte de seleção automática de tensão, e nós temos um ponto de terra aqui para quem queira utilizar, fazer o aterramento aí no produto, interligar no aterramento que você já tenha no local, tá? Esses 2 pontos, os bones, são extremamente fáceis de visualizar. Você tem o número 1 em um deles, o número 4 deles, e você tem que achar os seus similares na unidade interna. A primeira coisa que acontece é, se a pessoa utilizar os fios da mesma cor, ela pode se atrapalhar na hora de utilizar, na hora de fazer a conexão e colocar os 2 misturados, né? O que está no 1 na unidade externa passar para o 4 na unidade interna e vice-versa.
Isso vai queimar o produto? Não, isso não vai queimar o produto, só que ele vai funcionar de maneira contrária. Se ele está no gancho e ele recebe o toque, agora quando você inverter, ele vai receber o toque quando estiver fora do gancho. Então você vai pegar um dos dois pontos que seja mais fácil e inverter o fio 4 pelo 1 ali. Tudo bem? Fez isso? Você já tem o produto emitindo o toque. Aí pode apertar o botão azul da unidade externa, já vai gerar toque. Nessa primeira instalação, eu não coloquei uma fechadura. E se eu quisesse colocar a fechadura, o quão complicado seria isso? Nada, você vai, ainda na unidade externa, vai encontrar os bones FF e vai ligar a fechadura ali utilizando um fio de 1,5. Por que 1,5? Então chegou o momento de falar um ponto que eu tinha marcado para discutir. Então, 1,5 significa ter um fio com a bitola adequada quando o produto está com a bobina nova, que é o caso de uma aquisição recente do produto. Aqui também, ele está funcionando e você não vai ter perda. Aí vai passando o tempo, você dá diversos acionamentos, vai passar os anos, você tem diversos acionamentos, e aí você tem um estresse da parte elétrica do produto, seja ele da parte eletrônica daqui ou da parte elétrica da bobina. É aí que você vai sentir a diferença de não ter utilizado esse fio de 1,5. Se você, por exemplo, achou que o painel externo está muito próximo da fechadura e coloca um fio cinza de telefone, que é o nosso terror ali, né? Colocou esse fio cinza de telefone, você vai começar a perceber que a fechadura já não destrava mais no primeiro impulso. Você aperta o botão e ela não faz o destravamento. Você precisa de mais potência ali na hora de apertar. Em casos extremos, você tem até problemas que a pessoa tem que mexer no portão, você tem que pedir para a pessoa, olha, eu vou abrir a fechadura, você pode sacudir o portão e aí eu vou apertar aqui e ele vai liberar. Pô, você está num caso extremo, o que você tinha que ter feito lá atrás? Você tinha que ter feito lá atrás é colocado aqui a bitola de fio adequado conforme está o manual. Por que o fio pequeno, de bitola pequena, esse fio telefone que eu falei que é o nosso temível, não para de funcionar na hora? Como eu disse, o sistema está todo novo, ele tem potência suficiente para abrir naquele momento. O problema é que depois ele vai criar uma resistência naquele fio muito fino e não vai conseguir abrir posteriormente. Então essas são as dicas que eu passo para vocês em relação a esse produto que é o F8S. O nosso F9, que é um outro produto da família, ele é um produto que já está há mais tempo, né, na família de produtos da HDL, e ele é focado, pessoal, e dedicado para aplicações que vocês tenham uma distância maior do que a anterior. Então, a anterior nós falamos uma distância de 500 metros, que é o F8S, o F9 você tem uma distância de 1.000 metros, como marcado em negrito ali. Outro ponto é que o F9 ele permite mais extensões do que o F8S. Nós falamos de unidades internas de 4 pontos do F8S, aqui nós temos a 6 pontos de unidades do F9AZ. Então ele é dedicado para uma pessoa que tem a grande quantidade de pontos e ele é também dedicado a uma distância muito grande. Tá certo? O jeito de instalar ele, em certa parte, é bem parecido com o que a gente acabou de apresentar. Mas olhando para o produto, vocês percebem algumas diferenças, né? Você tem um interfone diferente, que ele é chamado de AZ. Vocês têm uma fonte de alimentação, essa caixinha preta aqui que vocês observam. Isso aqui é uma fonte de alimentação. Com essa fonte, você não liga mais a rede elétrica direto na unidade externa. Então, você coloca essa fonte no lugar abrigado, ela vai ter na lateral a seleção de tensão, e depois você espeta, você vai conectar 2 fios daqui, que saem aqui dessa parte de baixo, onde tem 2 parafusos, bornes, né? Você vai ligar até aqui. Então, você vai levar essa alimentação para cá. Então, para quem tem receio aí, né, de mexer diretamente com a energia elétrica e aplicar na unidade externa, você tem esse outro produto, que é o F9, que primeiro você liga um cabo, que já vem pronto, um plug marcha na energia elétrica, seleciona 127 220, ele sai daqui já 12 volts, tá? Não vai dar choque em ninguém, ok? A instalação desse F9 consiste nos materiais, que a gente viu ali, o material necessário é a mesma coisa, a diferença é que você tem uma quantidade maior de produtos do kit, né? Tem uma fonte somada. Essa fonte, mais para o final da apresentação, eu vou falar só dela, e vou citar uma aplicação só dela, que a outra seria para reposição, em caso de algum problema aqui. E aqui você tem toda a parte aí do painel, né? Do painel externo até a unidade interna, olha as bitolas que eu tenho aqui. Então, tudo aquilo que eu mencionei anteriormente vale para cá, vai passar em
conduíte separado, que foi determinado somente para isso, você vai seguir a bitola com o fio que você quiser aplicar. Agora, vai passar junto com rede elétrica, vai ter que procurar um cabo blindado para fazer essa instalação, senão você vai ter problema. Isso vai dar um defeito instantâneo, tanto nesse caso quanto no caso anterior? Não. Esse defeito vai acontecer com o tempo, ele vai influenciar na vida útil do produto. Então, um produto que, uma vez instalado num conduíte separado, vai ter um tempo indeterminado de funcionamento. Quando você instala junto com rede elétrica, você vai ter um tempo ali que ele vai começar a apresentar problema para vocês. Percebam que é padronizado a fechadura sempre na bitola 1,5. Nós temos aqui o painel externo até a fechadura. Uma pergunta que todo mundo tem na cabeça e que às vezes confunde é: se eu tiver a 500 metros da minha fechadura, ou nesse caso, melhor, né, a 1.000 metros da minha fechadura, onde está o meu ponto interno, que é aqui o interfone, apertar o botão, vai abrir fechadura? Vai. O que você não pode fazer é ter a fechadura numa distância em relação ao painel externo superior a 50 metros. Porque quando você aperta esse botão para liberar a fechadura, que fica na unidade interna, ele manda um sinal por esses dois fios que estão interligando as duas unidades, que é recebido por essa unidade e dispara um sinal pelo FF que nós vimos anteriormente. Então, o que vai influenciar não é essa distância de um ponto ao outro, e sim essa distância aqui embaixo. Você não pode colocar a fechadura HDL em relação ao painel em distância superior a 50 metros. Como eu mencionei, a rede elétrica numa fonte TRA é ligada aqui, num plug que já vem. Seleciona na parte de baixo 127 ou 220, a HDL já manda todas em 220, ok? Então fiquem atentos, se você tiver um porteiro que está instalando no 127 e não se atentou que ele está em 220, você vai ter uma certa dificuldade em relação à abertura de fechadura, só. Então a abertura de fechadura você vai sentir que não tem aquela potência, a comunicação e o toque vão funcionar. Os dois fios que saem dos dois bornes aqui dessa fonte, eles são ligados no A e no T, não tem polaridade, tá? Então não tem o parafuso de cima em relação à posição que você coloca. Não tem isso. Você vai simplesmente pegar um dos parafusos aqui, que é um borne, ligar no A, o outro que sobrou você vai ligar no T. A fechadura você liga no FF, que vai estar nessa unidade externa, e o mesmo você repete aquele processo de instalação, que é de 1 para 1, 4 para 4. Fez isso, apertou o botão do lado de fora, você gera uma intercomunicação. Aqui tinha mais um desenho para ser aplicado aqui, que vocês têm no manual. Aí eu não quis gerar um slide somente para este desenho, que é onde ligar o botão de chamada. Então, quando a pessoa abre um porteiro eletrônico, que é um F9, ao colocar uma chave de fenda ou Phillips aqui na parte de baixo, você abre a tampa dele. Ao abrir a tampa, você vai ter o verso desse painel, que é só onde fica o botão aqui de chamada, mais essas grades e tal, a parte de alumínio dele aqui. Ao você abrir, você vai enxergar uma etiqueta vermelha e um fio na cor branca e um fio na cor preta. Nessa etiqueta vermelha está escrito: para ligar o botão de chamada, procure nessa unidade interna o borne número 1, ou seja, até vem aqui, e o borne número 3, que é um que não aparece aqui. Então, você vai colocar esses dois fios nessa unidade, vai apertar o botão e vai ter a liberação dessa fechadura. Então, a instalação em si é muito simples, vocês seguem aquelas dicas que eu mencionei com relação à bitola do fio da fechadura, que vocês não vão ter problemas para o funcionamento do produto. Ok? Agora eu vou pedir de novo a ajuda da Ana para colocar o vídeo número 2. Vamos falar da instalação do videoporteiro SenseLight da HDL. Estes são os itens necessários para a instalação. O kit é composto por uma unidade externa, uma unidade interna, manual e kit fixação. Retire o parafuso e separe o suporte de fixação. A unidade externa pode ser fixada numa caixa 4x2.
Retire o borne e faça a instalação conforme o esquema de ligação. Use fios de diferentes cores para a identificação. Conecte o borne. Para finalizar, coloque o parafuso na parte inferior do produto. Retire a película protetora. O suporte da unidade interna pode ser fixado numa caixa 4x2. Retire os bornes e faça a instalação conforme o manual. Atenção ao conectar a rede elétrica. Encaixe novamente os bornes. Retire as proteções. Ok, pessoal, vocês puderam ver pelo vídeo que é bem simples fazer a instalação, até ficou ilustrativo aquilo que eu acabei de mencionar. Então eu mostrei para vocês, eu falei para vocês, né, sobre o borne ser removível, vocês viram aí no vídeo. Esse vídeo e o vídeo anterior, eles são disponíveis no YouTube, no canal Legrand Brasil. Então se vocês entrarem no YouTube para o canal Legrand Brasil, vocês vão conseguir visualizar este. E tem outros vídeos, né? Eu separei 2 relacionados a esse tema. E em próximas oportunidades eu relaciono os outros vídeos. Se vocês quiserem ver por hora, nós temos esses vídeos lá disponíveis. Eu preferi colocar o vídeo antes de iniciar sobre as características, porque aí a parte da instalação fica até mais facilitada. Vocês perceberam que no final do vídeo existia uma imagem estática do monitor e a unidade externa era sempre trocada. Então eu vou mostrar para vocês alguns modelos, vocês vão perceber que as características são iguais, só é diferente a unidade aí, que é a unidade externa. Então, o vídeo porteiro Classic, né, o Classic, como nós chamamos, é composto de um monitor e é composto de uma unidade externa. A unidade externa, ela tem uma câmera oculta, que nós chamamos de câmera pinhole. Essa câmera oculta é uma câmera com tecnologia Day e Night, então uma câmera colorida. O que é uma câmera colorida com tecnologia Day e Night? Se você tiver uma luminosidade local
de até 0,5 lux, você mantém a imagem colorida. Se essa luminosidade começar a cair para 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, você vai, a partir de 0,4 até 0,1, ter a imagem preto e branco. Então, uma câmera com tecnologia Day e Night, ela faz essa troca entre o colorido e o preto e branco automaticamente. Se vocês instalarem um produto como esse em algum cliente, né, vocês instaladores, por favor, orientem o cliente se ele comprou sem notar essa tecnologia ou se desconhece a mesma. Porque assim você evita ser chamado posteriormente no local com a pessoa que desconhece a tecnologia. Vou citar um exemplo. Você aplica o produto, faz a instalação durante o dia e festa. Você vai ver uma imagem colorida, muito bonita lá na tela de 4 polegadas. Quando chega no período noturno e você vai querer fazer um teste e cai nessa situação de luminosidade que eu citei, você vai ver a imagem em preto e branco. Então, você não vai gostar, talvez, do mesmo desempenho que tem na imagem preto e branco. O que fazer, então, para ter a imagem colorida o tempo todo? Gerar uma iluminação artificial na unidade externa. Então, pode colocar um sensor, pode colocar uma lâmpada junto com esse sensor, passou próximo, passou perto, você vai ter essa luz sendo acesa, a pessoa, ao tocar o botão externo, você lá dentro vai ver a imagem colorida, tudo bem? Então, não é um defeito no produto, como algumas pessoas já ligaram, alegando isso. Não, você comprou um produto. Todos os vídeos porteiros da HDL, que são coloridos, os modelos vigentes, os modelos atuais, são todos com essa tecnologia Day Night aí, tá? E algumas vezes aparece a sigla, tá? DN ali, Day Night. A câmera oculta é uma câmera que fica aqui justamente para ficar discreto, essa parte da visualização por parte de quem está lá dentro, então ninguém fica vendo que tem uma câmera bem aparente ali. Algumas características que valem para todos os nossos videoporteiros. Nossos videoporteiros, eles têm tela de 4 polegadas em LCD, então utilizamos uma LCD de 4 polegadas. A unidade interna é onde você liga na energia elétrica, então nós temos ali também uma fonte bivolt, você não precisa esquentar a cabeça com a alimentação, selecionar 127 ou 220, você simplesmente vai pegar o borne em rede, vai colocar os 2 fios ali que você tem de alimentação e já vai gerar alimentação para essa unidade. Na parte ainda interna, você consegue com esse produto aplicar mais 3 unidades, tá? Então você tem um principal e você consegue mais 3 pontos internos, totalizando 4 pontos. O bacana da instalação do vídeo porteiro é que você não precisa necessariamente comprar outros monitores. Você compra se você quer nas outras unidades da sua casa, outras partes da sua casa, ou da aplicação, ou vídeo. Se você quer simplesmente a unidade de áudio, se vocês voltarem lá ao que a gente acabou de falar, vocês podem aplicar então o AZ-S ou o AZ normal, que foi o que a gente mostrou anteriormente no F9, e ele vai gerar a intercomunicação e vai abrir a fechadura. Tudo bem? Então, é uma facilidade que você tem. Os bornes da unidade interna, que são dos monitores desse modelo, você remove, você consegue tirar e fazer a instalação direto, e fiquem atentos com a diminuição da distância de aplicação. Então, nós temos aqui uma distância bem inferior ao que a gente mostrou agora. Tudo isso por conta que agora nós trabalhamos com sinal de vídeo. Então, nós temos ali distância de instalação, 80 metros. Então, esses 80 metros significa que da unidade externa até o ponto, ou ao ponto mais distante, você não pode romper essa barreira dos 80 metros. O primeiro botão do monitor é um olho mágico. O segundo botão é uma tecla auxiliar. E o terceiro é para abrir a fechadura. A tecla auxiliar, pessoal, ela serve para você colocar um segundo dispositivo. Então, eu poderia ter a câmera principal aqui ligada e posso colocar uma adicional. Ao apertar e manter pressionado essa câmera, você troca a imagem da primeira câmera para a segunda. Ah, mas eu não quero uma segunda câmera. Para mim é mais interessante ter uma outra fechadura. Então, você vai consultar no nosso manual, vai ter como ligar uma segunda fechadura. Você escolhe um dispositivo adicional. Se você colocar uma fechadura, você não pode ter uma segunda câmera, tá certo? Então, é dessa forma que vai funcionar. Existe também um alarme de anti-violação para esse produto. Então, você coloca aqui uma chave de fenda, por exemplo, e queira violar esse produto, ele vai disparar aquele alarme sonoro na unidade externa e na interna, e agora você vai ter a visualização de quem está mexendo no seu produto ali. Então, lembra que é anti-violação, ok? A facilidade de ter abertura de fechadura e alguns ajustes como brilho e cor aí para esse produto. Se a gente observar
os modelos, né? Nós tínhamos lá no nosso vídeo uma variação que era o vídeo porteiro que aparecia o Classic, aí depois mudava só a unidade. Aí tinha o Basic, que foi o tema do vídeo, e nós também tínhamos um outro, perdão, o tema do vídeo foi o Light, e nós temos um outro que seria o Basic. Todos eles só tem a variação dessa unidade aqui, ó. Então nós temos na família 3 modelos que tem o monofone, que são aqueles 3 que apareceram no vídeo, e nós temos outros 2 modelos na família que são os porteiros que não têm o monofone. Então são porteiros viva voz, que você tem uma tela de 7 polegadas e você tem algumas funções adicionais. Eu vou colocar ele aqui com uma chamada para um próximo vídeo, para a próxima edição, para a gente também ter esse conteúdo aí para um módulo 2 de interfonia. Interfonia vídeo aí, módulo 2. Vou deixar a sugestão depois para a Ana, para a gente utilizar dessa forma, tá? Então, só queria mostrar que nós temos uma opção sem o monofone, que é uma opção que usa Viva Voz, com uma tela de 7 polegadas que tem algumas funções. Então, esse aqui é o Sense Vídeo Porteiro Sense 7 do 7 aqui de 7 polegadas, e abaixo nós temos um Sense 7 com memória. Então, ele tem algumas funções como tirar até 500 fotos dos visitantes. A pessoa aperta o botão, ele vai gerar uma imagem aqui e tira uma foto. Essa foto vai ter registro de dia, mês e ano, a hora e o minuto. Então você vai ter foto 1, dia, mês e ano, a hora e o minuto. Foto 2, dia, mês e ano, a hora e o minuto. Ou você poderia ter até 100 vídeos de 10 segundos. Tudo isso porque na lateral vem um cartão micro SD card que ele é de 4 GB e proporciona essa aplicação. Como se trata de um produto Viva Voz, você vai aplicar no ambiente, talvez para ficar mais próximo até da pessoa que vai gerar essa comunicação, nós temos esses 2 suportes de mesa para você aplicar aí num local onde você queira colocar, não na parede. Na parede vocês viram que existe a possibilidade pelo vídeo, também tem aqui, e você tem outra opção aí que é através desse suporte. Okay? A instalação do vídeo porteiro não fica muito diferente do que a gente acabou de ver. E agora você tem que tomar um cuidado especial, porque a gente vai trabalhar direto com o vídeo. Então, vocês vão se recordar que eu falei que o defeito no produto pode aparecer depois de um determinado tempo, certo? Então, o defeito no produto pode aparecer depois de X tempo, então você vai causar um defeito não instantâneo. Agora, no vídeo pode ser instantâneo. Por que no vídeo pode ser instantâneo? Porque você vai estar tratando diretamente com o sinal de vídeo, passivo então, de ter essa oscilação e essa indução aí por parte da rede elétrica direto no cabeamento. Então, aqui ao lado nós temos a tabela, até 40 metros usamos um fio com bitola de 1 milímetro, 80 metros 1,5, e você interliga a unidade interna à externa. Vamos contar aqui quantos fios nós utilizamos de uma unidade interna para a externa, tá? Não vale contar o FF, tudo bem? Então, nós temos o mais aqui, encontramos o mais aqui embaixo. Nós temos o 4 aqui, encontramos o 4 aqui embaixo. Nós temos o 1 aqui, encontramos o 1 aqui embaixo. E nós temos o V, que é o sinal de vídeo aqui, encontramos ele aqui embaixo. Então, você vai ligar entre as unidades usando 4 fios. Erro muito comum de quem não quer olhar aqui o nosso pequeno manual. É olhar tudo que tem de um lado para o outro e levar fios. Observa que nós temos o número 3 aqui e o número 3 aqui. Então, a pessoa na instalação, na hora, acaba se empolgando, colocando um fio também de 3 para 3. Se fizer isso, vai queimar, Thiago? Não, não vai queimar. Se você fizer isso, você vai ter um toque o tempo todo que vai fazer você achar que tem alguém violando a unidade externa, que é a mesma característica de toque. Aí, você vai desligar o produto, vai revisar a instalação e vai perceber que você colocou um fio adicional. Então, por favor, o 3 está disponível aqui para outras aplicações. Nessa instalação que nós mostramos que é o padrão residencial, você não vai ter a utilização do borne número 3. Neste modelo aqui, que é um modelo que é muito parecido com a frente de um porteiro F9, ao abrir a tampa você vai enxergar os 2 fios, a etiqueta vermelha e a indicação para colocar nos bornes, como mencionado 1 e 3. Fechadura ligar no FF e aí tomar esse cuidado, já que a gente vai levar com sinal de vídeo, de ter essa fiação, né, esse conduíte aí passado em separado da rede elétrica. Não teve jeito, recorra então ao cabeamento aí blindado para ter a aplicação do produto sem nenhum problema. Falando de fechaduras, é mais para mostrar, né? Vou mostrar vários modelos, mas eu vou falar de um só. Nós temos as fechaduras para portas e portões, que são chamadas de C90. A fechadura C90, ela é um item integrante de qualquer sistema que eu já tenha mostrado anteriormente. Então, não faz muito sentido, às vezes, a pessoa ter a parte de intercomunicação, ter a facilidade de saber quem está na frente de sua casa,
e ainda assim tem que sair de onde está para ir para a unidade externa, abrir um portão que tem um cadeado, ou que tem uma corrente lá com um cadeado. Então não faz muito sentido você ter que ir lá abrir uma fechadura. Então a fechadura HDL, todos os modelos que eu vim a mostrar que nós temos na família são totalmente compatíveis com o que nós temos de porteiro eletrônico ou vídeo porteiro eletrônico. E nós temos aqui algumas características que só as fechaduras da HDL têm. Por exemplo, aqui nós temos um ponto, ó, fechadura HDL. Nós temos o sistema SBE contra destravamento ilícito. O que vem a ser um sistema SBE? Sistema SBE é um sistema de bloqueio por esfera. Quem já abriu uma fechadura como essa, uma modelo C90, sabe que existe mais ou menos na altura aqui da lingueta menor, então aqui tem uma lingueta menor, aqui tem uma lingueta maior. Existe uma haste posicionada de forma horizontal. E, mais ou menos por aqui, existe uma outra haste vertical. As duas ficam encostadas uma na outra. Quando você coloca a chave, que cada fechadura dessa acompanha 3 chaves para abertura mecânica, você coloca a chave, gira essa chave, ela vai fazer uma alavanca nessa haste que fica na vertical e a da horizontal cai e aí dispara, faz aquele barulho lá, dispara a fechadura e você tem a abertura dela. Na parte elétrica, nós temos aqui um dispositivo que, através de eletromagnetismo, vai puxar aqui, vai fazer um êmbolo. Então, você, além de ter o acionamento, você vai escutar aquele barulho dessa parte se deslocando, vai ficar batendo aqui no canto da fechadura, você vai ficar escutando um barulho ainda depois que o portão estiver aberto. A fechadura da HDL, com esse sistema de bloqueio por esfera, ela tem na haste vertical, que está aqui, nós temos uma esfera presa nela. Essa esfera tem a função de não passar nenhum esforço ou força ou impacto que você venha fazer no portão ou na própria fechadura para a haste que está na vertical. E como eu disse, a haste tem um encosto ali milimétrico entre a haste que está na horizontal e na vertical. Então, se alguém bater no portão com muita força e não tivesse essa esfera, você teria a abertura sem precisar arrombar aquele portão, ok? Então, nós temos esse dispositivo. E é um dispositivo que só existe em fechaduras da HDL, porque é uma patente. A HDL foi lá e registrou essa patente do sistema de bloqueio por esfera. Isso faz com que as fechaduras para portões ou portas da HDL sejam as fechaduras que têm o relacionamento, né, com a segurança mais próxima, que faz a pessoa ter a segurança de tirar um cadeado, tirar um reforço que ele tem ali na unidade de seu portão, ok? Por que todas as fechaduras têm o nome dupla, tá? Não vou entrar no mérito de todos os modelos, vou pegar um aqui como exemplo, e depois vocês vão poder ver pela sigla e com a informação que eu vou passar. Por que a fechadura tem o nome dupla aqui? Se ela é considerada dupla, ela tem o sentido que ela abre, por exemplo, ela abre para dentro, então o sentido de abertura é para dentro. Ela poderia abrir para dentro, para a esquerda ou para a direita, ok? Não é para achar que a fechadura C90 dupla cinza, ela tem abertura para fora ou para dentro. Não, ela não tem essa abertura para fora ou para dentro. Nós temos, então, o sentido que ela abre à esquerda ou à direita. Tem porta que abre para dentro para a direita, tem porta que abre para dentro para a esquerda. Tudo bem, como identificar, então, Thiago, se essa fechadura abre para dentro ou abre para fora? Vocês conseguem observar aqui, ó, que a fechadura que está ao lado da fechadura cinza é uma fechadura C90 dupla preta AF. A sigla AF significa abertura para fora. Então tá aí, se você quiser uma fechadura que abre para fora, essa fechadura tem que ter essa sigla aqui AF, ok? Se você quiser uma fechadura que na parte de dentro tem um botão mecânico, então essa foto de todos esses modelos que vocês estão visualizando é a parte de dentro da fechadura. A parte de fora você só pode enxergar o cilindro. Se vocês encontrarem uma fechadura instalada por lá de fora, a pessoa colocou aquela instalação e aquele empreendimento, aquela residência em risco, que facilmente alguém pode abrir aquele portão. Então, a fechadura, ela fica para o lado de dentro. Se aquele portão abre para fora ou para dentro, não tem problema, mas a fechadura sempre fica para o lado de dentro, ok? Todas as fechaduras HDL, elas trabalham com 12 volts. Então, naquele FF que vocês viram a ligação anterior, tanto no F8, no F9 e no vídeo porteiro, você vai pegar 2 fios que vão estar aqui próximos, vão estar ligados nos contatos da bobina, vai passar pela lateral da carcaça da fechadura, que tem um furo ali, uma borracha, e leva até esse FF. Ao pressionar o botão de abertura, ele vai liberar a fechadura. E ela
ela tem uma memória mecânica. O que vem a ser uma memória mecânica? Você não precisa, numa fechadura HDL, desde que a instalação esteja perfeita, o fio esteja de acordo, você não precisa manter pressionado o dedo do botão acionador da fechadura. Você só precisa dar um toque nele e ele já libera a fechadura. Lembrando, se você estiver prendendo o dedo ali e pedindo até para a pessoa sacudir o portão do lado de fora, você tem um defeito ali, você ocasionou um defeito utilizando uma bitola incorreta de fio. A gente viu que é 1,5 o fio correto. Tudo bem? Então, as fechaduras da HDL tem uma cor aqui que é cinza, a pintura é epóxi, essa aqui é preta dupla também, essa aqui é cinza com botão. Todas, tá? Outra coisa que as pessoas têm uma impressão e acabam não lendo a especificação do produto que tem na sua caixa, tem no site, tem vários mecanismos. É o seguinte, todas as fechaduras da HDL, elas vêm com a indicação para serem aplicadas em portões não vazados. Talvez isso choque um pouco as pessoas, principalmente os instaladores, né? Que a grande maioria de fechaduras não são portões aplicados vazados. Por que nós temos essa orientação? Porque a parte de dentro, que é onde você visualiza aí, né, na apresentação, existem 2 parafusos aqui que você pode, com a porta aberta, né, soltar esses 2 parafusos e liberar a tampa. E aí com a tampa aberta, com o dedo, né, não precisa nem de chave, nem nada, nem elétrica, com o dedo você poderia abrir. Então, então você está me dizendo que a fechadura é vulnerável? Não, eu estou falando que você consegue abrir com o portão ali aberto, tá? Agora você também não precisa jogar ela para o lado de fora ali, ou deixar ela exposta, como eu mencionei que é uma instalação errada. Então, nós sempre indicamos as fechaduras para serem colocadas de uma maneira que a pessoa não tenha acesso com a mão. Então, em portão vazado, ele vai ter acesso com a mão para cá. Se ele tem acesso com a mão, ele não precisa se focar em fazer uso aqui de chave ou esperar o portão estar aberto. Não, ele vai ter mecanismo para fazer a alavanca. Isso vocês vão concordar comigo. Então, ele pode fazer a alavanca direto no portão. Então, por esse motivo, as fechaduras são sempre indicadas para portões não vazados. Essa daqui, então, preterivelmente, né, não pode ser aplicada em portão vazado. Tá? Nós temos um complemento, que serão as outras fechaduras. Então, inox para o pessoal aí do litoral, quem quer uma fechadura que é toda inox, cilindro inox, parafuso inox, para suportar aí o efeito da maresia. Ao lado tem uma fechadura dupla preta AF, né, que é com botão, uma outra inox. E nós temos uma ajustável. A ajustável me permite aqui fazer o comentário. O ajustável é o seguinte, o cilindro é sempre de 40 milímetros, então você fura, existe um gabarito na fechadura C90, você fura a folha do portão e passa esse cilindro e fixa ela direto na folha. Bacana. E para portões que são maiores, né, de espessura, portões que você tem aí uma dimensão um pouco maior, o que fazer? Aí nós temos como sugestão uma fechadura que é essa dupla preta ajustável, um cilindro que tem até 80 milímetros ali. Aí você vai cortar esse cilindro conforme a espessura do seu portão e faz a instalação por ele. Uma outra modalidade que nós temos de fechaduras, né, se eu posso chamar assim, né, são os fechos elétricos. Então, o fecho elétrico ele é indicado para portas secundárias. O que vem a ser essa porta secundária? Né? Você nunca pode colocar um fecho elétrico direto num portão. Você não vai ter o mesmo desempenho mecânico, né, e de impacto que você tem numa C90. Então, veja pelo desenho que nós temos um batente, e esse batente você tem que fazer um recorte, né, vai ter que tirar uma parte dele ali, é madeira, então você vai ter que tirar aqui uma parte dele e embutir esse batente. O batente, ele substitui a parte da fechadura que fica no batente, onde você tem ali o compartimento que recebe o segredo da chave da porta e recebe também a parte do que você mexe conforme você abaixa a maçaneta ou gira a maçaneta, que é aquela lingueta móvel que fica na parte superior. Então, se você tiver uma porta de um escritório, se você tiver uma porta divisória numa empresa, se você quiser controlar um ambiente, nós sempre indicamos, né, já que nós estamos falando de unidade interna, o uso do fecho. O fecho ele tem nas unidades aqui o curto e o longo, e as siglas dele têm a ver com o nome. Então, nós temos ali o curto fixo, por isso que tem o CF, e tem o curto ajustável, um CA. Qual é a diferença dos dois? Se você não tem certeza que a porta onde você vai aplicar esse fecho elétrico, ela está alinhada, ou seja, quando você fecha a porta, ela não fica nem para fora e nem para dentro demais, você vai usar o cilindro, o fecho que chama FEC 91,
CF, que ele é fixo. Agora, se você não tem essa certeza e a porta pode estar, ou quando fechada, fica com aquela visualização que está mais para fora ou mais para dentro, você usa o ajustável. O ajustável, você tem 2 parafusos na parte de dentro aqui, que ao soltar ele, você vai levar essa unidade aqui, que ela vai se movimentar, vai fazer um movimento lateral, para a direção que está compensando a porta estar torta, tá? Então, você consegue utilizar mesmo em portas tortas, isso. Por que eu estou mencionando isso? O fecho, ele não pode trabalhar sobre pressão. A hora que você bate uma fechadura, uma porta que você tem instalado um fecho, o compartimento que fica aqui dentro, que é do cilindro móvel, né, que fica na maçaneta, em L, na maçaneta tipo bola, ele tem que ficar livre aqui dentro. Ele não pode ficar pressionando essa parte e nem pressionando o outro lado, ok? Quando você não tem essa certeza, o indicado é você utilizar este. Este que é o curto, ele é indicado como prioridade, né, o tipo de porta de aplicação dele são as portas de divisória, as portas internas, né, que você tem, porque você não consegue ter o acoplamento do segredo com chave, você faz tudo por uma unidade só. Já o de baixo, que nós chamamos de espelho longo, também no ajustável ou fixo, você tem aqui nessa parte o que vai na parte móvel da sua lingueta, aquela que você gira com a maçaneta, linha L ou bola, ela entra nessa unidade, e o segredo de chave vai aqui. Então, você tem um pouco mais de segurança com esse fecho, você consegue aplicar. Todos eles são 12 volts, e se tiver alguém aí, algum chaveiro também, né, escutando a gente, eles vão ter esse termo na ponta da língua, e as demais pessoas vão ter que ficar atento à minha explicação. O que trabalha em conjunto com fechadura convencional do tipo bola fixa. Pensa na porta de entrada da casa de vocês. Você vai colocar a chave ali, vai girar num sentido, você vai mexer no segredo da parte de baixo, que vai entrar aqui. Na parte de cima, na hora que você girar a maçaneta, ele vai recolher o outro e você vai abrir a porta. Perfeito. Se você coloca um fecho nessa porta de entrada, um exemplo, tá? Você vai ter que desabilitar a função da maçaneta da parte externa. E essa desabilitação da parte externa da maçaneta é chamada de bola fixa. Você abre a fechadura ali, ou o chaveiro abre, e tira a interligação entre o ponto de eixo que interliga os dois pontos aí da fechadura, as duas unidades. Você tira ali, tirou, a maçaneta vai virar simplesmente um puxador, porque senão não faz sentido nenhum você colocar um fecho nessa porta, se você chegando de frente para ela, bate a mão ali na maçaneta e entra no local. Tudo bem? Então, tipo bola fixa significa isso, a unidade de fora. E você tem então a possibilidade de abrir por chave, que aí o segredo vai girar junto, ou abrir eletricamente aí, através de um porteiro eletrônico ou vídeo porteiro que a gente já mencionou. Todos eles sempre 12 volts. Nós não temos fechaduras ou fechos com tensão da rede, tá? Se alguém pegou em um local de instalação é porque algum instalador pegou a bobina elétrica desse produto e substituiu por uma bobina de 127 volts. Não existe, nunca existiu fechadura com tensão diferente de 12 volts na HDL. Fonte de alimentação para os produtos, né? Nós temos 2 modelos. O modelo TRA 400, que é esse modelo aqui que vocês já viram, inclusive ele é aplicado aqui no F9, acompanha o kit. Por que eu coloquei ele aqui? Algumas pessoas falam para a gente, tem algumas questões que são relacionadas ao seguinte: eu não quero intercomunicar, Thiago, eu quero ter um botão numa mesa, apertar esse botão e liberar a fechadura. O que eu preciso? Você precisa de uma das fechaduras que eu acabei de mostrar, essa fonte de alimentação, que é a fonte de 12 volts que vai alimentar a fechadura, e um botão em um dos fios dessa interligação, para fazer justamente uma botoeira. Pressionou o botão, libera a fechadura. Abaixo nós temos uma fonte que já facilita isso, né? É uma fonte que é chamada de TRA 400 com botão. Ela já tem um botão vermelho aqui. Então você vai apertar esse botão e esse botão já vai liberar. Então a instalação fica até mais simples, né? Você pega os 2 fios daqui, liga direto para uma fechadura e daqui você liga na energia. Quando você apertar aqui, 12 volts sai através desse fio. Tudo bem? Então é bem simples fazer essa aplicação. E como último tópico aqui, eu escolhi um dispositivo que é o dispositivo chamado contato deslizante. Esse produto, para quem não conhece e já faz a instalação, talvez ele ajude bastante. E para quem está conhecendo agora, já começa a incluir nas suas instalações se elas tiverem a característica que eu vou citar agora. Imagina que você vai colocar essa fechadura num portão, essa fechadura vai estar numa folha móvel, como vocês estão vendo aqui, e aqui fica o batente.
Só que eu não tenho condições de furar a folha do portão, passar o fio para o lado de dentro e ele sair aqui no cantinho e ir lá para o FF. Tem muita instalação que é feita dessa forma. Você pega alguns portões que são vazados, né, ou que tem uma estrutura de uma folha e é ocado, né, oco, né, entre as folhas, você consegue passar o fio entre uma unidade e outra e simplesmente esconder dessa forma o fio. Para aquelas que você não tem essa condição de fazer isso, você vai simplesmente utilizar esse contato deslizante. Como é que funciona? Você pega essa unidade, que é uma unidade interna, e a outra que é externa. Você vai fazer um furo no batente para poder acoplar esses dois pontos aqui, que é onde vão passar os fios, e também vai fazer dois furos aqui na unidade da folha móvel. Você não liga mais os fios saindo direto da fechadura para o FF. Você vai pegar a saída do seu batente, vai ligar no FF, e aí você liga direto ali para o porteiro. Percebe que a unidade que está no batente com a unidade que está na folha móvel, você precisa ter os dois encostados. E em qual condição que eles vão estar encostados? Quando o portão estiver fechado. Então, quando o portão estiver fechado, você vai apertar o botão para acionar a fechadura. Esse pulso para acionar a fechadura vem por aqui, passa nesses dois fios e aciona. Se o portão estiver aberto, que nem precisa abrir mais eletricamente, porque o portão está aberto, mas você não teria a passagem dessa corrente aqui para a abertura da fechadura. Então, ele é um agente facilitador para esconder essa fiação aparente e até mesmo dar um acabamento na instalação. Às vezes você não quer prejudicar ali o portão daquele cliente, então você usa o contato deslizante para fazer isso. O contato deslizante, ele tem diversas outras aplicações. Eu poderia citar, por exemplo, em um outro treinamento, numa outra apresentação, uma forma de fazer um sistema de intertravamento, como se fosse uma gaiola, um sistema de clausura. Abre um portão e só abre o segundo se você tiver fechado o primeiro. Nós usamos, então, esses dispositivos aqui para fazer essa instalação especial, tá? Aqui é simplesmente um outro exemplo de uma porta, a parte fixa e a parte móvel. E esse foi o conteúdo que eu separei aí para vocês, pessoal, nessa nossa primeiro dia de apresentação. Agora eu vou agradecer, né, primeiramente a todo mundo por ter acompanhado aí a nossa apresentação, essa primeira apresentação da HDL, e eu vou ficar disponível, passando a primeira palavra para a Ana, e ficar disponível para as perguntas. Obrigada, Tiago. Pessoal, como eu já disse aí no chat, portanto, se tiverem questões para o Tiago, por favor alinhem agora, porque o Tiago está aí para vos responder. Houve uma questão inicialmente feita pelo Paulo Henriques. Paulo, creio que ainda estás aí. Eu acho que ela já foi respondida por um dos colegas da equipa do Tiago, mas de qualquer das formas, se não tiver sido, por favor, Paulo, dá um toque, tá? Entretanto, eu já coloquei aí no ecrã, na tela, peço desculpa, já coloquei aí, portanto, os arquivos. Vocês têm aí a apresentação que o Tiago acabou de fazer, têm também o catálogo da HDL para poderem baixar, tá? E têm aí o certificado de participação. Em relação ao certificado, deixem só dizer-vos que é um certificado genérico, sem nome. Para quem precisar do certificado com nome, eu vou colocar aí o meu e-mail. Por favor, peçam por e-mail, não no chat, porque eu depois não vou ter forma de aceder ao chat. Tá ok? Entretanto, vou colocar também aqui, peço desculpa, a pesquisa, portanto, para nós medirmos o vosso grau de satisfação com o nosso webinar de hoje. Isto é super importante para nós conseguirmos melhorar em webinars futuros e, portanto, eu peço-vos que vocês também, portanto, enquanto fazem as perguntas e baixam os materiais, que vocês, portanto, vão dando aí as vossas respostas. Há aqui uma questão. Diz, Tiago. É isso, eu estou vendo aqui o Jefferson Campos, ele perguntou se o treinamento estará disponível, né, para baixar. Eu vou falar como usuário, tá, Jefferson, agora, porque eu assisti outros treinamentos, então fica assim disponível essa apresentação para você visualizar e baixar. Vai ter o PDF, a Ana até expandiu a tela aí com os arquivos compartilhados, você vai poder apresentar isso para os seus clientes.
Olha, inclusivamente o webinar está a ser gravado e nós vamos carregar no YouTube e também no portal. Portanto, vocês todos poder rever e mostrar para colegas vossos, para clientes, etc. Portanto, as vezes que vocês quiserem, vocês vão poder voltar a consultar este treinamento sem problema nenhum. Existe aí uma outra questão do Gustavo, acima da do Jefferson, Tiago. HDL tem cursos, consegues EAD, ver? né? Isso, consigo ver. É o ensino à distância, né? Então, Gustavo, essa é a nossa primeira, né? O nosso primeiro treinamento à distância que nós fizemos e fizemos focado num tema. Nós vamos fazer mais módulos usando o canal Voltman para atender essa demanda das pessoas que não conseguem fazer essas viagens. O que eu posso também te dar como dica, Gustavo, é procurar junto à nossa área comercial quem é um distribuidor que vende esses produtos. Lembrando que o distribuidor é aquele que atende as empresas instaladoras. Então, esse distribuidor, normalmente, ele solicita a nossa visita. Vai o Tiago, vai o Marcos, vai a Bruna. Essas pessoas também fazem parte da equipe de treinamento e elas vão até o Espírito Santo nesse cliente ministrar. Então, você pode consultar junto à equipe comercial quem é o distribuidor aí na sua cidade e quando tiver uma palestra HDL, você pode estar presente. Ronaldo, coloca aí o e-mail da área comercial para poderem entrar em contacto, caso tenham, talvez seja mais direto. Tá, vocês podem direcionar na filial, entendeu? Isso, pessoal, vocês podem utilizar, né, quem puder me ajudar com o 0800 Legrand, né, vai colocar aí no chat para mim, vocês podem consultar através do 0800 Legrand e 0811 8008, acabaram de soprar aqui para mim, né? E nós temos o nosso telefone do nosso suporte, que é o nosso contato direto lá com a unidade de Itu, que é o DDD 11 40 25 6500. Esses dois canais podem direcionar essas dúvidas que vocês tiverem em relação a onde ter. E como eu disse no começo, nós utilizamos aqui, para quem está mais próximo e está querendo fazer um treinamento prático, até abortar mais pontos, tá? Eu coloquei pouquíssimos produtos que a gente tem no nosso portfólio, que eu não queria também judiar de todos vocês, mas nós temos um treinamento aqui dentro da nossa unidade corporativa, que fica, de novo, né, na Rua Verbo Divino, no número 1207, na Chácara Santo Antônio, Zona Sul aqui de São Paulo, uma agenda mensal que nós temos aí a possibilidade de acessar pelo site, no link. Então legal. Então já teve um link aí que foi colocado num canal que você pode consultar a agenda permanente desse treinamento. Já está fechado, inclusive, para o ano todo, tá? Com 2 treinamentos, 2 cargas de treinamento. Que tipo de treinamento? Esse se enquadra na parte de interfonia. Nós temos interfonia, nós temos centrais de comunicação e nós temos o CFTV, que é o circuito fechado de televisão. Jefferson, só uma pergunta muito rápida. Já consegues ver os botões para descarregar? Eu tentei puxar para cima agora. Não sei se mais alguém está a ter essa dificuldade. Já puxei. Ainda não. Ok. Mas à partida, se consegues ver que aumentou o tamanho, devias conseguir ver os botões azuis, não? Jefferson, se eventualmente eu não consigo aumentar muito mais, pessoal, não é uma questão da tela cheia. Ficou melhor agora? Sim, podem pôr a tela cheia para vocês. Ok, obrigada, Kleber. Mais alguma pergunta para o Tiago? Obrigada, Adriana. O questionário. O questionário é o que fica mesmo na frente, portanto eu não consigo fazer mais nada em relação ao questionário, Jefferson.
Ah, na última resposta que eu parei de clicar, realmente estava. Do questionário para baixar. Pessoal, se houver mais alguma questão para o Tiago ou para a equipa da HDL, há pessoal a digitar. Ok, ótimo, Jefferson. Obrigada. Às vezes, dependendo das dimensões das telas, fica complicado. Às vezes o pessoal não vê os botões azuis, se eu alargo muito não veio aí o questionário. Peço desculpa por isso, tá? Francis, foi sim, o seminário foi gravado e nós vamos carregar no nosso portal e também no YouTube. Portanto, depois nós podemos enviar o link, inclusivamente nas newsletters que nós normalmente enviamos para vocês, vocês vão ter acesso, tá? Sem problema. Bem, eu penso que já não hajam questões, Tiago. Muito obrigada pelo treinamento de hoje. Acho que foi muito bom e muito claro, inclusivamente na parte da aplicação. Pessoal, muito obrigada também a quem esteve presente connosco hoje. Sem vocês, obviamente, não fazia sentido fazer o treinamento, portanto, muito obrigada por se terem registado para participar e por estarem connosco até tarde na hora, não é? Muito obrigado mesmo. Tiago, não sei se queres ter alguma coisa para finalizar. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que esse é o primeiro, né? Novamente o treinamento que a gente fez nessa plataforma. Nós vamos fazer outros módulos, então fiquem atentos aí aos e-mails da Ana, né? Ela sempre manda e-mail para todo mundo aí para fazer os lembretes. E agradecer a oportunidade de ter falado e a paciência de todo mundo por ter aguardado até agora a nossa apresentação. Já temos aí um pedido, Tiago, só agora uma notinha, não sei se ele já saiu ou não, mas temos ainda aí um pedido para um próximo webinar, para um próximo treinamento sobre os videoporteiros Sense. Houve aí alguém que fez essa sugestão, portanto podes ficar aí já com a nota. Assim, com esse tema anotado para a nossa próxima apresentação, eu vou incluir mais algumas outras coisas que eu acho pertinente e a gente cria esse módulo 2. E depois a gente pensa nos demais. Ok, obrigado pela. Já está anotado. Tá, obrigada a nós, Tiago. Joaquim, como eu disse, não, o certificado não tem nome, porque como vocês veem, vocês são bastantes e não dava para colocar aqui todos os webinars, todos os certificados individualizados para toda a gente. Portanto, quem precisar do certificado com nome, por favor, envie-me um e-mail. O meu e-mail vocês já sabem, mas eu vou deixar aí de novo para aqui e digam, tá? Que é este webinar e o nome que querem no certificado e eu envio-vos no máximo amanhã. Eu hoje já atingi a minha cota de e-mails, portanto já não vou poder fazer hoje. Nada, Joaquim. Então é isso, pessoal. Obrigada, tá? Boa noite a todos.